Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Números capítulo 5. Exclusão dos contaminados. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento os leprosos, os atacados de corrimento e os contaminados por cadáver. Tanto homens como mulheres expulsareis, fazendo-os sair para fora do acampamento, para não contaminarem o acampamento no meio do qual eu moro. Assim procederam os israelitas, expulsaram-nos do acampamento. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas. Reparação de danos. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: se um homem ou uma mulher cometerem qualquer pecado que prejudique o próximo, tornando-se infiéis ao Senhor, serão culpados. Confessarão o pecado cometido. O culpado arcará com o dano, acrescentando 1/5 e restituindo tudo à pessoa prejudicada. Mas se esta não tiver nenhum parente próximo para receber a indenização, então a restituição pertence ao Senhor, isto é, ao sacerdote, além do carneiro que será sacrificado para a expiação do culpado. Qualquer oferta de coisas consagradas que os israelitas apresentarem ao sacerdote, pertence ao sacerdote. As coisas que uma pessoa consagra lhe pertencem, mas o que ela dá ao sacerdote pertence ao sacerdote. Lei para casos de ciúme. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: quando uma mulher trai o marido e se torna infiel, outro homem tendo relações com ela sem o marido saber, e ela assim se torna impura em segredo, sem que haja testemunhas, nem flagrante, se o marido, tomado de ciúmes, com ou sem fundamento, tiver suspeitas de que ela se tornou impura, ele a conduzirá ao sacerdote e fará por ela uma oferta de 1 jarro de 4 litros de farinha de cevada, sem derramar azeite nem espalhar incenso sobre ela. É oblação de ciúme, sacrifício que recorda o pecado. O sacerdote mandará que ela se aproxime e fique de pé diante do Senhor. Em seguida, pegará um pouco de água santa numa vasilha de barro e um pouco de pó do piso da morada, e misturará o pó com a água. O sacerdote colocará a mulher diante do Senhor, soltará os cabelos dela e lhe porás nas mãos a oblação que recorda o ciúme. O sacerdote segurará na mão a água amarga, portadora da maldição, e esconjurará a mulher, dizendo: se ninguém dormiu contigo, e se, enquanto casada, não te transviaste, tornando-te impura, que esta água amarga da maldição não te seja prejudicial. Mas se depois de casada foste infiel e te contaminaste, mantendo relações com outro que não teu marido, aqui segue a fórmula pela qual o sacerdote fará jurar a mulher sob pena de maldição: que o Senhor faça de ti um objeto de maldição e imprecação entre o povo, fazendo descair teus quadris e inchar o ventre. Que esta água portadora de maldição penetre em tuas entranhas, fazendo inchar o ventre e descair os quadris. A mulher responderá: Amém, Amém. O sacerdote lançará essas maldições por escrito
e as diluirá na água amarga, a fim de fazer a mulher beber a água amarga, portadora de maldição. Assim a água amaldiçoada penetrará nela, causando-lhe amargura. Tomará da mão da mulher a oblação de ciúme, e oferecendo-a com um gesto diante do Senhor, a levará para o altar. Para que Deus se recorde, tomará um punhado da oferenda e o queimará no altar. Depois dará de beber a água à mulher. Quando tiver dado de beber a água, e quando esta água portadora de maldição e de amargura tiver penetrado nela, então, se ela se contaminou e foi infiel ao marido, o ventre ficará inchado, os quadris descairão e a mulher se tornará objeto de maldição no meio do povo. Mas se a mulher não se contaminou e estiver pura, ficará ilesa e poderá conceber. Essa é a lei dos ciúmes, para o caso da mulher casada que se transviar e se contaminar, ou para o caso do homem que, tomado de ciúmes, suspeitar da mulher. Nesse caso, o marido apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente esta lei. Assim, o marido não corre o risco de contrair culpa, e a mulher, se tiver culpa, carregará a responsabilidade. Números capítulo 6. O voto de Nazireato. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas: quando um homem ou uma mulher fizer voto especial, o voto de Nazireato, consagrando-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de qualquer bebida alcoólica. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de outra bebida alcoólica. Não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar o voto de consagração, não comerá nenhum produto da videira, nem mesmo sementes ou cascas. Enquanto durar o voto de nazireato, a navalha não passará sobre a cabeça. Estará consagrado enquanto não se completarem os dias que consagrou ao Senhor, e deixará crescer livremente o cabelo. Enquanto estiver consagrado ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver. Não deverá contaminar-se, nem se o pai, a mãe, o irmão ou irmã morrerem, porque traz sobre a cabeça o sinal da consagração a Deus. Enquanto durar o voto de nazireato, ficará consagrado ao Senhor. Se perto dele morrer alguém repentinamente, manchando-lhe a cabeça consagrada, deverá raspar a cabeça no dia da purificação, isto é, no 7º dia. No 8º dia, levará ao sacerdote um par de rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um pombo em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará a expiação do pecado por causa do morto. No mesmo dia, o sacerdote lhe consagrará outra vez a cabeça. Consagrará de novo ao Senhor o tempo de seu nazireato e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Os dias anteriores não valerão, porque o nazireato foi contaminado. Esta é a lei acerca do nazireu, quando termina o prazo de seu voto. Ele será conduzido até a entrada da tenda do encontro e apresentará como oferta ao Senhor um cordeiro de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito, para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício de comunhão, uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha fina amassados com azeite, pãezinhos sem fermento untados com azeite, além da respectiva oblação e as libações. O sacerdote os apresentará ao Senhor
e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Depois, oferecerá o carneiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, junto com a cesta de pães sem fermento, e fará a respectiva oblação e libação. Então, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará sua cabeleira de consagrado, tomará esses cabelos de consagrado e os lançará ao fogo que arde por baixo do sacrifício de comunhão. Depois, o sacerdote tomará a espádua já cozida do carneiro, um bolo sem fermento da cesta e um pãozinho sem fermento, e os colocará nas mãos do nazireu, depois de ter rapado a cabeleira de consagrado. Em seguida, o sacerdote os oferecerá com um gesto diante do Senhor. São a parte consagrada pertencente ao sacerdote, além do peito oferecido com um gesto e a pata dianteira. Só então o consagrado poderá beber vinho. É essa a lei do nazireu, a oferta ao Senhor por sua consagração, independentemente do que puder oferecer mais. Em virtude do voto que fez, assim deverá proceder, segundo a lei do nazireato. A bênção sacerdotal usada no Ano Novo. O Senhor falou a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos: com estas palavras devereis abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Salmo 55. Deus, não rejeites minha súplica. Ó Deus, escuta a minha oração, não rejeites minha súplica. Presta-me atenção e atende-me. Estou ansioso na minha tristeza e me perturbo pelo grito do inimigo, pelo clamor do malvado. Pois sobre mim fazem cair desgraças, me perseguem com furor. Meu coração treme no meu peito e terrores mortais se abateram sobre mim. Temor e tremor me invadem e me oprime o horror. Então digo: ah, se eu tivesse asas como a pomba para voar em busca de descanso. Fugiria para longe, iria morar no deserto, buscaria um lugar de refúgio, protegido da fúria do vento, longe de qualquer tempestade. Dispersa-o, Senhor, confunde suas línguas. Vejo na cidade violência e discórdia. Dia e noite circulam sobre seus muros. Dentro há iniquidade e tormento. Insídias reinam no seu interior, e não cessam em suas praças a opressão e a fraude. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu aguentaria. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, me esconderia dele. Mas és tu, meu companheiro, meu amigo e confidente. Uma doce amizade nos unia. Na casa de Deus caminhávamos alegres. Que a morte caia sobre eles, que desçam vivos ao lugar dos mortos, pois a maldade mora com eles. Eu invoco a Deus e o Senhor me salva. De tarde, de manhã e ao meio-dia, lamento-me e suspiro, e Ele escuta minha voz. Vai me dar a paz, livrando-me dos que me combatem, pois meus adversários são tantos. Deus me escuta e os humilha, Ele que domina desde sempre. Pois para eles não há conversão, eles não têm temor a Deus. E cada qual estendeu a mão contra seus aliados, violou sua aliança. Mais macia que a manteiga é sua boca, mas no coração tem a guerra.
Mais fluídas que o óleo são suas palavras, mas são espadas afiadas. Entrega ao Senhor tua ansiedade e Ele te dará apoio. Nunca permitirá que vacile o justo. Tu, ó Deus, os precipitarás no fundo do sepulcro. Os homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Mas eu em ti confio. Marcos 4, 21 a 41. A lâmpada e a medida. Jesus dizia-lhes: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela posta no candelabro? De fato, nada há de escondido que não venha a ser descoberto, e nada acontece em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: considerai bem o que ouvis. A medida que usardes para os outros servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem, será dado, e a quem não tem, será tirado até o que tem. A semente. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e, finalmente, os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. O grão de mostarda. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças, com ramos grandes a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. O uso das parábolas. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. A tempestade acalmada. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e os outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar?